Hoje eu queria conversar com vocês sobre disciplina cristã e disciplina positiva. Então eu quero falar para vocês, em primeiro lugar, eu sou cristã, eu me converti quando minha filha era muito pequenininha. A igreja que eu me converti falava muito sobre a vara e eu não me sentia muito confortável com isso. Eu já contei para vocês em outros vídeos que eu demorei um pouquinho até achar o caminho ideal para a criação da minha filha. Eu acredito realmente que a Bíblia é a palavra de Deus e por isso eu fui procurar na Bíblia o que ela realmente nos fala sobre a educação dos nossos filhos. Disciplina cristã e disciplina positiva. É possível a gente usar a disciplina positiva numa família cristã? Para começar a conversar com vocês sobre isso, eu trouxe um versículo que sempre foi o meu norte na criação da minha filha. É o nosso Provérbios 22:6. Aquele que diz: instrui a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando velha, não se desviará dele. Esse versículo já é claro, ele nos manda instruir, ensinar a criança. E quando a gente vai ver o que significa disciplinar do latim, quer dizer exatamente instruir ou ensinar. Mas vamos dar mais uma olhadinha. Quais são os versículos da Bíblia que nos falam, que mais nos falam sobre essa questão do disciplinar a criança? Todos esses versículos, ou a grande maioria deles, está lá no livro de Provérbios. Os versículos que eu vou comentar com vocês hoje aqui estão em Provérbios 13:24, 22:15, 23:13 e 29:15. Então, embora eu não fale hebraico, quer dizer, quem fala já me desculpa o erro de pronúncia, eu fui procurar na Bíblia em hebraico quais são as palavras usadas nesses versículos e o que elas realmente significam. Eu queria saber o que realmente a Bíblia nos fala sobre a vara, mas eu fiz uma pesquisa de algumas outras palavras. Muito interessante a gente tem sobre a palavra criança. Criança em português a gente usa para uma faixa etária bem ampla, mas no hebraico eles têm várias palavras diferentes para cada faixa etária da criança. Então criança, yeled ou yalad, é para bebê, criancinha recém-nascido. Olel, por exemplo, já é uma criança pequena, mas que já come sólidos, seria nossa criança na primeira infância, assim dizer. E Naar, no masculino, e Naar, não sei pronunciar, é que escreve com H no final, no feminino, é a palavra que eles usam para se referir a adolescentes e jovens adultos. E o curioso é que nestes versículos a palavra usada para criança é o Naar. Então, aqui eu já me questiono sobre o uso da vara, da forma como é ensinado nas igrejas para crianças pequenas, porque a palavra não é consistente com isso. Então, fui procurar também o que significa disciplina nos versículos de Provérbios 13:24, aquele que fala: o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama cedo o disciplina. E também no Provérbios 23:13, não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerás. Então, a palavra disciplina nesses versículos, no hebraico, é mukar. E isso também significa instrução verbal ou ensinamento. De novo aqui, a Bíblia nos fala para ensinarmos as nossas crianças. Eu também fui pesquisar mais uma palavra, aquela de Provérbios 22:15, que diz que a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Insensatez é iveleth, ou ivelet, de novo, perdão pela pronúncia. E é uma palavra em hebraico que também significa tolice
ou ingenuidade. E a ingenuidade, é claro, que está ligada ao coração da criança. Mas afinal de contas, a grande dúvida das mães cristãs é sobre o uso da vara como uma forma de correção física. O que afinal é a vara na Bíblia? Em todos esses versículos, vara na Bíblia está escrito como shevet, que é aquela vara do pastor. E eu procurei tanto na Bíblia quanto em livros de história e nunca ouvi e nem encontrei nada sobre um pastor espancando ou batendo numa ovelha com a vara. Para que esse pastor usava a vara? Ele tinha o cajado para se apoiar, né? E a vara que ele usava, as ovelhas tinham que andar por um caminho e quando uma delas se desviava um pouco do caminho, ele batia delicadamente na lateral da vara, com a vara na lateral da ovelha, para que ela voltasse para o caminho certo. Então, a vara era uma forma de delicadamente, gentilmente, o pastor trazer aquela ovelha de volta para o caminho. E em nenhum momento da Bíblia a gente vê o pastor bater na ovelha como forma de punição com essa vara. Então, essas já são algumas coisas, alguns versículos que eu convido você a fazer esta reflexão. E ainda tem mais, a Bíblia manda a gente ensinar os nossos filhos. Ela é muito clara. Lembrando que o livro de Provérbios é um dos livros poéticos ou livros da sabedoria, não estão nos livros da lei. Mas lá num dos livros da lei, em Deuteronômio, especificamente em Deuteronômio 11:19, a Bíblia nos manda ensinar. Diz assim: ensinem a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa e quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Então a Bíblia nos manda ensinar nossos filhos o tempo inteiro, ensinar os nossos filhos nas ocasiões informais, ensinar a hora que a gente se levanta, ensinar a hora que a gente se deita, ensinar quando a gente estiver no caminho da escola. A nossa função principal é ensinar essas crianças. E também é interessante a gente lembrar que esse ensinar é ensinar com palavras e paciência. Voltando lá para o livro de Provérbios, em Provérbios 8:33, está dito assim: ouvi o ensino, sede sábios e não rejeiteis. Veja bem, está escrito ouvir o ensino e não sentir o ensino na pele. De novo aqui, para mim fica claro que ensinar é um processo da gente conduzir a criança para o caminho certo. Disciplinar o nosso filho é um processo de conduzir a criança para o caminho certo. E também no Novo Testamento, em Colossenses 3:21, está dito: pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Muitas crianças, quando são castigadas, porque o uso da vara dessa forma como castigo é um castigo físico, é uma punição física, é uma coisa violenta. E elas acabam desanimando, inclusive desanimando da vida com Deus. Gente, nós temos pelo menos 50 alternativas para disciplinar as nossas crianças de forma amorosa, de forma gentil, de forma afetuosa, que a gente use esta vara simbólica sim para trazê-los de volta para o caminho. E não há necessidade de forma alguma da gente usar de violência física para corrigir as nossas crianças, até porque a nossa principal forma de ensinar as nossas crianças através do nosso exemplo. E na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 24 e 25, está dito como deve se comportar um servo do Senhor. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto a ensinar, paciente,
Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então é muito claro, ao servo do Senhor não convém brigar, nós temos que ser aptas a ensinar, nós temos que ter paciência. A possibilidade de moldar o caráter dos nossos filhos está nas nossas mãos. Eu concluo que sim, a disciplina positiva, ela é sim para famílias cristãs. Ela pode ser uma forma muito mais amável, muito mais afetiva, gentil, respeitosa e muito mais paciente. É muito mais o caráter de Cristo quando nós tratamos as nossas crianças com gentileza, com respeito, com firmeza, estabelecendo esses limites amorosamente para que eles cresçam em segurança. E para finalizar, eu gostaria de terminar para vocês com Provérbios 16:20. Quem presta atenção ao que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. É isso que eu tinha para vocês hoje. Muito obrigada.